Oi, gente. É sumida que fala, porque ontem eu me dei conta de que eu acho que eu coloquei um vídeo no domingo, foi na segunda, nem sei. Hoje é quinta-feira por aqui, né? E isso tá virando quase um diário. Mas hoje tá diferente. O que veio não por falta de muitas mechas no cabelo, ó. Praticamente eu tava deitada já contando, né? E estou eu nessa situação de novo, por isso que eu não gravei, estou fazendo mau barulho lá embaixo. É o cachorro. E eu disse, meu Deus, eu vou gravar assim. Eu sei que eu acho que eu já apareci aqui pior. Mas eu tava deitada aqui numa preguicinha, gente. É sério, minha cara. E aí fez assim, liga a câmera. Ou seja, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que é que vai sair daqui. Mas é interessante, porque acho que eu acabei de entender, tá vendo como funciona? Porque isso acontece geralmente quando Deus me pede para orar por alguém. Então ele ministra assim, ó, vai orar por aquela pessoa, eu não tenho a mínima ideia. E quando eu chego lá, que eu coloco a mão, né, é lógico que eu pergunto, eu posso orar? E a pessoa diz que pode, é, eu começo a falar e começa a vir o que é, né? Então eu já sabia. Quando veio assim, pelo menos essa parte eu já sabia. Quando veio assim, grava um vídeo, aí eu, caramba, eu nem perguntei sobre o quê, porque geralmente eu não pergunto, né? Ou vem específico ou vem desse jeito. Eita, bom. E aí, até no meio dessa muvuca eu vou deixar, tá? Porque Deus sabe tudo. Eu posso trazer agora, que foi o que veio no meu coração, e aí vai fluindo assim, as minhas experiências com relação a quando Deus me pediu para orar por alguém. Então, acho que algumas pessoas elas têm uma resistência muito grande, tipo assim, vou, não vou, vou, não vou, é de Deus, não é de Deus. Aí a cabeça começa a vir um monte de coisa, um monte de pensamento, e no final das contas você não vai. E depois você sente mal peso porque era para ter ido, não fui. Então, uma das coisas que Deus me ensinou, número um, não sei se vai ter dois, três, mas vou dizer número um, é, já se ligaram, né? Foi quando eu comecei a ministrar a dança, porque eu dançava muito espontâneo no meu quarto, eu tinha muito tempo de intimidade com Deus na dança, eu não conseguia orar falando, eu dançava, porque a dança para mim sempre foi uma linguagem desde criança, de me expressar, de demonstrar quem eu sou. Eu não conseguia falar, eu tinha essa vibe meio, sabe, artística de você é tímido na sua vida, mas tocou a música, tipo, rolou um batuque, um pagode, que era o meu caso, eu simplesmente desatava, entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes as pessoas que me conheciam diziam, meu Deus, como é que ela faz? Então, se fosse para representar alguma coisa, isso mesmo antes da igreja, se fosse para dançar alguma coisa, era onde eu me encontrava, né? E aí, ó, virou um testemunho. E aí, depois de um tempo, isso para mim era a vida, porque eu passei várias situações na minha vida, né? Tipo, série de perdas, assim, da minha família, dos meus pais. E para mim a dança era um lugar de refúgio, era um lugar que eu me sentia viva, era a única casa, se é que eu posso dizer assim, que eu me sentia feliz. Então, muitas vezes eu me via muito no meu quarto sozinha, eu me trancava, colocava música e eu dançava. Então, isso para mim trazia satisfação plena. Eu passava horas, às vezes, dançando, né? Fazendo coreografia, essas coisas, tipo assim, sem porquê, mas Deus sabe tudo, né? E aí era uma das coisas que me prendia no mundo e era a mentira que me dizia que eu não poderia servir a Deus, porque eu ia ter que largar a única coisa que eu amava, que era isso. E aí, quando eu fui na igreja, né? E aí, Zé virou de cima mesmo. Quando eu fui na igreja, eu ouvi o cachorro e tudo. Eu ouvi, cachorro. Eu vi o pessoal dançando na igreja e era o início da dança, assim, bem forte, né? Se consolidando no meio cristão, assim, evangélico, começando bem forte isso. Um tempo de Diante do Trono, quem tá por aqui conhece, é desse tempo. E foi quando eles estabeleceram o Ministério de Dança lá e eles eram muito conhecidos e nos DVDs tinham essa parte da dança. Então todas as igrejas montaram um grupo de dança, né? Até roupinha era igual, minha gente, pelo amor de Deus. Deus sabe tudo, tempos e tempos, né? Mas tudo veio para romper. Então quando eu vi, eu fiquei muito impactada.
eu fiquei assim, crente dança, e eu comecei a ver. E uma das coisas que pegou para mim foi olhar para eles ali e entender que era diferente. E eles estavam fazendo para Deus e não para si. Então isso já me quebrou antes mesmo da minha conversão, porque eu entendi que eu poderia fazer para ele, né? Então isso já rompeu com muita coisa, tipo assim, uau, não é para mim, é para ele, e eu posso usar o que eu tenho, a única coisa que eu, sabe, me satisfaço tenho de melhor para ele. Então eu não me converti, eu sempre fui muito intensa, então eu trouxe essa carga para ele, entendeu? De buscar, de ter intimidade, de querer mais. E a dança sempre me levou a isso, né? Como eu falei, então eu dançava no meu quarto, aí voltando, eu tinha essa experiência com Deus e por estar ali no altar, às vezes eu ficava, vou, não vou, vou, não vou. E se é, e se não é, eu não sei quem passa por isso. E estamos nós aqui, né? Então, um dia Deus falou muito para mim forte, porque eu não fui, né? Várias vezes eu não fui. Ficava com medo, ficava, enfim, tô fazendo alguma coisa que não é. Imagina com toda essa carga e com medo de ser para mim, entende? Mas aí Deus falou assim para mim: quando você deixa de ir, pessoas deixam de ser abençoadas por sua causa. E eu, uau. Porque várias pessoas chegavam para mim e diziam: ah, você dança diferente. Isso para mim vinha confirmação, né? Eu vejo Deus em você, glória, porque eu sei que não estou fazendo para mim. Para algumas pessoas, isso é, ó, não, para mim era confirmação. Eu sei que eu não estou, glória a Deus, eu estou no caminho certo. Vamos lá, Deus, mas eu não quero fazer para mim, eu quero fazer para você. E aí, quando chegava alguém e falava isso, não era motivo de soberbecer, era o motivo de me humilhar ainda mais e dizer: eu quero ser usado nisso que o Senhor me deu para glorificar o teu nome. E aí, o que é que aconteceu? Nesse dia eu chorei muito, eu fiquei muito mal, porque depois eu ficava mal. Sabe aquela coisa, prega para alguém, e você não vai, e depois você fica mal. E aí tem uma parte, né, na Bíblia, uma passagem que fala de Isaías. Gente, eu acredito que é 33, vocês sabem que eu cheguei aqui, então eu acredito que é 33. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, ela está aqui. Estava lendo aqui algumas coisas, eu só vou confirmar, porque realmente a gente, né, acho que tem coisa, senão eu não estaria aqui. E o tempo já tá corridinho. E aí ele fala assim, né? Eita, pau, que nessa não tá marcado, não. Mas ele fala assim: se eu mandar você ir para falar, né? No caso é o chamado Isaías, e falar, e você não for falar, vocês olham direitinho lá no 33. Se você não for falar e o pecador não se arrepender, eu vou requerer o sangue de você, né? Ou seja, ele fala sobre o Atalai, ele fala sobre a palavra. Gente, eu não sei se aqui eu não achei. Mas, enfim, pra gente não perder o tempo, vocês procuram, ou é 33, ou é 36, não sei. Mas, enfim, ele fala pra Isaías que, tipo assim, olha, eu dei um chamado pra você, lembra da história de Isaías? Que a gente já, tá, essa coisa. Eu dei um chamado pra você, e se não, você não for, se vier a guerra e você não tocar a trombeta, a culpa é sua. Porque eu dei um chamado pra você. Eita, pau. Acho que tem alguém aqui que tá assim, não. Amém? E depois eu vou processar, eu sei que eu vou ser também, né? Ainda vem edição, ainda vem colocar no YouTube, eu assisto umas 3 vezes, minha gente, eu falando. Mas enfim, o que é que acontece? Se você não for, ele vai requerer de você. Então, caraca, aquela pessoa deixou de ser abençoada porque eu fiquei sim e tal. Então, o que é que eu entendi? O máximo que pode acontecer, eu ia orar por alguém e, tipo, eu vou abençoar a vida daquela pessoa. Pronto. Eu senti de orar. Hoje, assim, pra mim é muito claro quando eu sinto isso. Então, eu vi vocês também tá fluindo. Então, eu sei o que vai acontecer. Mas no início não era. Então, é uma prática. Você vai aperfeiçoando em Deus. Você vai conhecendo. Você vai discernindo a voz. Você vai... É um conhecimento, né? Então, no início tinha todo esse pra que isso, vou, não vou, não vou, não vou. Quando Deus começou a dizer isso, vá. Então, eu comecei a entender. Eu fui. Foi fácil? Não. Eu tive que quebrar com muita coisa. Mas cada vez que eu ia, acontecia isso que aconteceu agora, entendeu? Então, fica essa lição para vocês. Fica esse tempo aqui precioso, eu acredito, para mim, para vocês. Quando você se vá e se deixe ser conduzido por ele, porque ele vai falar através de você e você vai dar para aquela pessoa aquilo que ela precisa. Eu acredito que hoje, aqui vocês viram, entre aspas, do nada, alguém vai receber dessa mensagem e vai ser ministrado. Então, tipo, a oração é a mesma coisa. Agora sim, hoje eu não oro por pessoas que eu entendo que não é para orar. Então isso vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês.